Sei que software é esse. Recording in progress, eu gosto dessa voz. Evandrão, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? O mago dos pontos e das indicações. Então, espero aí que, enfim, o palco é seu, manda bala aí, tamo junto, meu velho. Show, vamos lá. Os defeitos especiais de lado, pelo menos a tela está compartilhando. Conseguem ver aí? Sim, Muito, sim. muito além dos pontos. Sim, aqui dá para ver. Legal. A gente vai começar já com essa frase, porque é super importante. Toda vez que a gente fala a respeito de pontuação, programa de indicação, sempre liga a pontos, né? Então, o título dessa apresentação já é muito além dos pontos. Então, a gente não vai falar. Ponto é só um detalhe no meio de tudo isso, tá bom? E nós pontuamos a lealdade dos clientes, esse é o slogan de todo esse projeto. Bom, fazer um big picture, né? Mostrar para vocês a situação, como está o mercado hoje, o que é, o que não é uma gamification, né? Por que a gente está falando de gamification e não... Lucas está... o que é gamification, o que não é gamification, as razões para você implantar um programa de indicação, as três principais razões, na verdade até mais, para você implantar hoje mesmo um programa de indicação na tua empresa, no teu projeto. Como fazer um programa de indicação em 5 minutos de graça. Todo mundo imagina que um processo como esse é caro e demande, enfim, uma certa engenharia para ser feito. De fato, os melhores precisam, mas eu vou mostrar um hoje de 5 minutos. Case de sucesso e um sorteio ao final, que parece, eu não estou vendo aqui, só tem eu e o Thiago, é isso ou não? Não estou vendo, Thiago. Só tem eu, o Thiago e o Lucas ou tem mais? Não, tem 12 pessoas, tem 13 pessoas aqui na sala. Tá bom, então é só para ouvir você falar que tinham dois. Vamos lá. Somos a DigiEng, somos digitais, somos humanos, uma startup brasileira. O nome de DigiEng vem de engenharia digital, eu sou o CEO, o fundador da empresa. Aqui é só um breve descritivo para embasar tudo isso que vai ser apresentado hoje, que eu acho super importante, porque eu não venho do mercado digital, apesar de ter sonhado com o mercado digital. Na época que eu queria o mercado digital, ele não existia. Quando ele existe, você está... Enfim, é mais ou menos aquele cara que é milionário na hora errada, né? Agora também só falta ser bilionário para conseguir, assim como o Thiago, né? Para conseguir usufruir aí de Dubai e essas coisas que o pessoal normalmente coloca nos vídeos. O fato é que a gente, em 2004, 2005, publiquei o primeiro PDF no Brasil chamado Prospecção de Clientes. Eu vendia o PDF com as pessoas pedindo o comprovante de envio por e-mail. Foi do correio, né? Tipo, cadê o comprovante do correio? Eu falei, senhora, o e-book já chegou no seu e-mail. E as pessoas pediam nessa época o comprovante, cancelavam e tudo. Então, só para que vocês entendam o contexto da necessidade do digital, quer dizer, é o momento certo, pelo menos para mim, que viveu em multinacionais, empresas convencionais, bancos, enfim, todo o mercado clássico, né? Eu sou filho, na verdade, de um mercado que é completamente engessado e que hoje está precisando e muito do digital, né? O meu primeiro sistema de indicação foi feito na Gerimates, mais ou menos em 2013. Gerimates, para quem não conhece, é o maior banco de dados do mundo de empresas de direitos autorais. E foi, na época, eu era executivo dessa empresa, e quando ele foi instalado, em 3 meses a gente bateu a meta de $1 milhão por mês, com um programa de afiliado, na verdade não é afiliado, um programa de indicação entre agências de publicidade, ou seja, eu tinha que fazer com que agências se engajassem. Os maiores ditos criadores, né, do Brasil engajaram na campanha feita na época, né? Bom, qual o cenário hoje? Hoje, 2023, a gente está falando de um ano pós-apocalíptico, né? De eleição, com campanha eleitoral, a Copa, todo o cenário contra a questão de envios do mercado digital, o custo do lead cada vez mais alto, né? O fruto, a herança que a gente vai receber do ano passado para cá. Não tenham dúvidas, vai ser realmente um aumento do custo lead, a atenção do público cada vez mais difícil, engajamento cada vez menor, muita distração digital, ou seja, a competição pela atenção ela vai ser mais acirrada, e isso vai ser um novo integrante aí que seria a inteligência artificial, quer dizer, além de toda a tua criatividade, você vai ter que ter aí vai ter que combater, na verdade, uma inteligência artificial. O momento é de tédio, as pessoas estão entediadas de coisas
boas, é interessante, é bom. Eu não quero tanto, né? E menor absorção de conteúdo. Essa é a consequência, esse é o cenário de hoje. Aqui é um estudo, né, de psicólogos americanos, na verdade, a base da gamificação vem muito disso. São psicólogos que estudaram a questão do que motiva as pessoas a fazerem o que elas fazem, principalmente nas reações do dia a dia, né? E isso é usado na gamificação para tirar uma pessoa do ponto A para o ponto B. E eles viram que existe uma inércia, um ponto ali para você que quer emagrecer, para você que quer correr de manhã, para você que quer por exemplo, você vai às vezes para um cinema ou faz alguma coisa porque a família está te pedindo. Então, o que te move a fazer? Você, na verdade, não queria ir para aquele filme, mas a tua esposa chamou, o teu filho falou, vamos, pai, e você acaba indo. Então, aquele motivo externo te fez ir. Ou você é motivado por uma razão interior. Enfim, alguma coisa te motiva, né, a fazer algo independente do fator externo. E descobrir esses fatores é o grande ponto, a grande sacada. E a gente tem um caso, né, que está em andamento essa semana, um grande case de sucesso no Brasil, chamado Big Brother, né, com seu Boninho e equipe, que entendeu essa mecânica de motivar as pessoas a participarem de um jogo, né, a acompanharem esse jogo até o final, torcer pelos integrantes. O caso Netflix também, de você conseguir assistir o próximo episódio, tudo isso é efeito psicológico, tudo isso são ingredientes que você coloca ou no teu conteúdo, na tua sequência de e-mails, na tua sequência de apresentações, que fazem com que uma pessoa saia do ponto A e vá para o ponto B. Aqui é Big Picture, da jornada aí, eu já estou falando aqui, tanto faz offline quanto online, todos eles precisam desses pontos. E se vocês não entenderem o ponto, né? Tipo, eu digo não entender o ponto é não entender o que cada ponto desse significa em termos de engajamento, em termos de necessidade, você passa batido, né? Aqui na Gente a gente tem um ponto muito direto, né? É focado com relação à questão de copy, com relação a cada momento desse ter um carinho, uma atenção especial na captação, na educação, e quando eu falo de educação, é quando a pessoa cai num grupo de WhatsApp, quando ela vem para uma audiência como essa, por exemplo, quando você chama para uma sala no evento físico. Educar as pessoas significa você colocar pílulas de informações que ela vai ter que consumir paulatinamente, e cada pessoa tem um tempo, né, para deglutir cada pílula dessa de informação. Tem gente que é absolutamente veloz no raciocínio, consegue consumir muita coisa ao mesmo tempo, e tem pessoas que não, elas precisam de um tempo maior para entender o que está acontecendo. Então, essa foto mostra, se você tira, por exemplo, o momento da educação, vocês percebam que a educação está em 2 pontos aqui, na pré-venda e na pós-venda. Na pré-venda eu educo, e eu digo que o professor hoje é o maior vendedor do mundo. Ele consegue primeiro segurar a audiência de uma turma, depois fazer com que essa turma passe em vestibulares e segurar uma audiência e passar a informação correta para essa audiência, fazer com que ela entenda, significa movê-la de um ponto A para o ponto B. E a educação, o engajamento nesse ponto, nesses 2 pontos aqui, são fundamentais. Você vê um dado importante que a Hotmart tem com relação ao percentual das pessoas que terminam os cursos que são comprados digitais. Gente, é muito baixo. As pessoas que compram cursos digitais, elas compram e colecionam cursos, assim como livros, né, que você compra e não consome ele todo, é muito baixo finalizar. E a gamificação, ela proporciona esse start de motivação de um ponto para o outro, em micro pontos. Ela divide, na verdade, uma jornada em micro sucessos, em micro ações. E a educação, nesse caso, no pré-venda, e a educação no pós-venda, são 2 pontos essenciais, na verdade, vitais, né, para você segurar o faturamento da tua empresa. O que é a gamificação? Na verdade, gamificação é você adicionar elementos ou elementos de jogos, né, em coisas que não são jogos. E isso pode ser utilizado para você aumentar a tua base de leads, vendas e retenção. Esses três pontos, lead, vendas e retenção, todo mundo tem essa dor. Uns mais, outros menos, com relação a pré e venda.
E a grande maioria com retenção de clientes, que seria o pós-venda, porque esse mercado ele não foi explorado. O DigiPoints ele vai entrar exatamente nessa área do CS, LTV, fazer uma jornada para que o aluno e o cliente passe para um outro patamar. Mas esses são os 3 pontos que você pode usar a gamificação na tua empresa. Ou na tua empresa, né, interno, funcionário, ou externo para clientes. O que não é a gamificação? A simulação da realidade. Todo mundo imagina que a gamificação é o metaverso, é a vida real em 3D. Não. É, na verdade, a vida real em 3D, só que divertida. É um outro lado da vida que as pessoas não sabem como fazer determinadas coisas, mas de uma forma mais interessante, mais divertida. É um outro olhar para a mesma coisa, só que de uma forma que seja competitiva e você não sinta, entre aspas, a dor de aprender e estudar, a dor de você trabalhar, né, tipo fazer um projeto, a dor de você finalizar uma tarefa, uma simples tarefa, por exemplo. Isso é a gamificação. Bom, e ela tem vários nomes, né? Tipo, é um programa de indicação, é gamificação, loyalty program, reward program. O que é isso, na verdade, né? A gamificação é a mãe de todas. O programa de indicação ele é só um ponto e foi usado aqui como um gancho, né? Como hook para trazer quem está assistindo essa audiência por conta do que é conhecido. E eu vou fazer um alerta aqui com relação ao porquê que eu não usei até agora o programa de fidelidade, né? E sim lealdade. Porque fidelidade, primeiro houve a tradução literal, porque o nome, como ele foi inventado, é Loyalty Program, é o programa de lealdade, e lealdade ela é mais profunda. Ela tem um quê de liberdade. E o programa de fidelidade, ele tende a pressão, a prisão, a você estar ligado obrigatoriamente a alguma coisa por uma força ou por alguma razão física, enquanto que a lealdade ela é de graça. Você faz por tua vontade, por você estar de fato gostando do que você está fazendo, no caso, né? Tipo, eu assimilo muito a lealdade com relação ao cachorro, ao cão, né? Ele gosta de você de graça. Então, eu faço o anúncio de uma empresa porque eu amo aquela empresa, eu sou fã daquela empresa. Não é porque ela está me pagando 1 ponto, 2 pontos, uma viagem para a Europa. Não, porque eu gosto, eu sou fã. Cara, vai, porque esse produto é top. Eu gosto, eu usei ele, eu uso ele há 10 anos. E eu defendo a marca, inclusive, em reuniões. Então, isso é lealdade. Bom, as razões para você usar novos leads. Eu quero aumentar minha base de leads. Programa de indicação, gamificação é perfeita para isso. Pré-venda, top. Engajamento, antes de uma venda, fazer ali um quiz com as pessoas que estão entrando. Tem muitas formas de você brincar com esse momento de pré-venda. Aumento das vendas é o mais básico, né? Tipo, eu pago R$ 50 por cada venda que for feita, e é o mais fácil, né, de ser feito. A fixação de conteúdo e a retenção. Retenção, está errado aqui. Quanto mais feliz e transformada e realizada a pessoa tiver, mais recomendação ela vai fazer. Isso não tem a menor dúvida. Bom, aqui algumas estatísticas com relação às indicações, né? Isso todo mundo sabe. Isso é antigo, isso é secular. Isso não tem novidades. O que a gente está vendo agora é a volta do velho. É você voltar para as origens, é você voltar para uma empresa convencional, com gestão de liderança, com crescimento fundamentado. E como é que você faz isso? Você não consegue fazer um programa de lealdade, fidelidade, o nome que você queira dar, se você não faz o básico. Eu quero fazer um programa de fidelidade. Pode fazer, mas o teu produto é muito ruim, as pessoas vão difamar o teu produto, elas não vão falar bem do teu produto. Então, o básico tem que ser feito. E aí é onde vem a questão das estatísticas, né? 92% dos consumidores confiam nas indicações das pessoas que elas conhecem, 77% são mais predispostos a comprar novos produtos quando aprendem ou conhecem dos amigos, familiares, 74% dos consumidores reconhecem o boca a boca com uma influência decisiva na tomada de decisão de compra. Gente, esses dados são notórios, são absolutos no mercado. Todo mundo sabe disso. Isso já é sabido. O que não é sabido é como se chegar a ele. E aí é onde vem o fazer o básico, né? Você cuidar de quem está em casa, que na verdade não é o básico, é agora a menina dos olhos do mercado, que é o pós-venda, que é o CS, que você cuidar de quem está lá e medir, mensurar o quão satisfeito eles estão numa determinada fase
da jornada pós-venda. Não estou falando de uma forma geral, que ele compra, você manda um NPS, compra, ele manda uma pesquisa 7 dias depois. Não, tá ótimo, aqui eu gostei do lançamento, mas eu nem entrei na área do conteúdo, eu nem absorvi. E você dá um 5, você dá um 9, você dá um 10, porque, olha, tá ali, foi isso mesmo e tal. Mas você nunca mais foi lá. Então, acompanhar esse processo significa ter esse consumidor, esse aluno, satisfeito e atendido com aquela transformação que ela adquiriu de você. E isso é o patamar de transformação. É a partir daí que o ciclo começa. O ciclo não começa na venda, o ciclo não começa no opt-in, o ciclo não começa no pós-venda, o ciclo começa quando esse consumidor completou um ano com você. Anotem isso, um ano com você. A partir daí, se ele comprar de novo outro ano, você fez a tua jornada bem-sucedida. Então, não é o número de vendas que você faz por dia, é o número de pós-venda de produtos que você fez a partir de um ano. E isso significa LTV, isso significa você perpetuar tua marca através das tuas transformações. E aqui, começa aqui, numa entrega, né, que ela é uma entrega, eu fiz uma gamificação, eu fiz um, ok, mas em cima daquilo que ele adquiriu de você. Bom, como é que eu posso implementar? Captação, no momento de captação, onde acontece depois o engajamento, né? Você faz todo aquele movimento, né? Pré-venda, na venda em específica e no pós-venda. Eu coloquei esses 4 pontos aqui, eu repito eles, né? Porque a gamificação ela entra nesses 4 pontos. Eu posso intensificar em um momento ou em outro, mas ela existe. E note que isso é uma jornada, note que isso é do ponto A para o ponto B. Na verdade, o ponto B seria a transformação dele. Mas até chegar no ponto B, é como se eu tivesse com 120 quilos, é como eu estou hoje, por exemplo, e vou chegar em 86, é minha meta. Nossa, muitos quilos para perder. Se eu pensar no número de quilos que eu vou perder, eu não começo. Mas se eu pensar que eu perco 2 quilos por semana, e isso tem no livro O Poder do Hábito, isso é fantástico, também baseado em gamificação, eu consigo. Foi o que eu consegui com 45 anos, por exemplo. Eu estava com 123 quilos, já tive com 123 quilos na minha vida. E cheguei a 82 com 12% de gordura. Como? Mudança de hábito, um pouquinho de cada vez. E foi feita uma jornada, foi feita a gamificação, eu anotava todos os dias. Isso é uma gamificação. Ver essa jornada, por exemplo, desse ciclo de um ano como um jogo, né, como uma jornada de longo prazo, e eu desenho, eu planejo isso, é o que faz a diferença. Bom, aí vem a dica de como você implementar um programa de indicação em 5 minutos. Eu mando uma pesquisa para ele e peço para indicar, certo? Tá bom, você pode fazer exatamente isso. É exatamente isso. Mande um e-mail, nas suas comunicações, põe um link para um formulário e peça para a pessoa indicar. É simples assim, só que tem um pequeno detalhe. Lembra das pequenas conquistas, né, que eu falei? Tem um momento na captação para você pedir. O momento da captação é na parte de obrigado. Ali já é uma mini jornada, eu consegui, eu já me inscrevi. Então tá, a partir daquele momento eu posso indicar alguém. Por isso vocês viram e veem ainda, bom, tem gente que não faz, mas ali é um ponto perfeito para você colocar, indica um amigo. Perfeito, faça alguma coisa, porque você já fez uma jornada. Tá, agora você comprou o produto. É momento, depois que você comprou o produto, mandar um link como esse? Não. Ele precisa consumir, ele precisa ter primeiro o primeiro módulo e dar um feedback. E ter uma pequena experiência com o teu produto, para só a partir daí você colocar. Porque em não sendo o momento, apesar da técnica ser fácil, ela não vai ter eficácia. Você vai mandar para alguém, ela não vai clicar, porque ela não tem opinião ainda para dar. Ela não sabe se realmente é interessante ou não divulgar. Então, a indicação espontânea ela acontece quando você põe no momento certo. Bom, aí vem um projeto de indicação. Olha, ok, ali é uns 5 minutos, ali é uma coisa mais fácil. Agora vamos falar uma coisa mais trabalhosa, vamos falar de uma coisa mais elaborada, né? Tipo, começo, meio, fim, um trabalho top com relação à indicação. Vamos lá. Analiso o público, eu sei quem é meu público hoje, o objetivo que eu quero o quê? Eu quero uma captação, quero engajamento, eu quero a venda, eu quero retenção, o que eu quero? É para público interno ou externo? O cadastro é fácil de fazer? É só colocar o quê? É nome, e-mail, telefone, CPF, endereço, não, ou se é nome e telefone, é só via WhatsApp. Como é que é feito esse cadastro? Código de participação, ele é muito grande, é extenso, posso decorar, não posso? Regulamento, está claro? E o feedback? Tá, eu fiz um ponto,
como é que eu faço para ver esse ponto? Onde é que eu vejo? Onde é que eu troco ele? Esses são os elementos que, por exemplo, a Starbucks utiliza. Esses são os elementos que os maiores jogadores utilizam com relação à gamificação. Qualquer jogo de videogame tem isso. Se você não sabe uma regra, você pergunta para alguém, a outra pessoa sabe, você já conseguiu educar uma pessoa para vender a tua gamificação. Ou seja, você educou uma pessoa sobre a tua campanha. E você aprendeu com um amigo. Aprendendo com um amigo, lembra que é mais fácil, é mais rápido fazer essa propagação? Esses são os elementos de um jogo, no caso de indicação ou de gamificação. Case anti-escola. A gente fez uma divulgação, foi um ensaio, na verdade, né? Tiago, conversei com o Tiago sobre isso, né? Foi um MVP que a gente fez com a anti-escola. Ali deu uma repercussão muito bacana, foi uma prévia, né, do que seria, do que está sendo, na verdade, esse jogo. A gente colocou de forma despretensiosa, a ideia era fazer uma coisa muito para demonstrar ali, baixar o aplicativo, participar, mas tudo aquilo que eu falei até agora estavam embutidos nessa estratégia, né? Tipo, que foi milimetricamente calculada por conta do tempo das pessoas, da hora de saída. E olha o que aconteceu. A gente teve 217 divulgadores, que isso acabou aumentando assustadoramente depois. Os cliques, a gente não está pagando nessa campanha, mas é possível elaborar o Digipoints para cobrar por clique, para pagar por clique. O lead, não estávamos pagando por isso também, nós pagamos só ponto. E o que era de custo, na verdade, eram os brindes que foram dados. Aquilo foi muito rápido, aconteceu muito rápido. 2, 3 semanas depois, eu já estava com a consultoria com relação, fora as que estão agora, tá? A coisa aconteceu muito forte de lá para cá. Mas esse é um exemplo de uma ação, de uma microação, usando o Digipoints, usando a gamificação para coletar leads qualificados, né? E, na verdade, eu queria validar o produto e não fazer venda, mas foi isso que aconteceu. O próximo exemplo, não. Aqui a gente já, depois dessa ação, a gente teve um cliente da Antiscola, foi uma indicação também da Antiscola, e esse cliente já faturou 30 mil reais com essa campanha que foi feita em 30 dias de um produto de baixo ticket, pagando por clique. Gente, ele está pagando 1 centavo por clique. 1 centavo por clique. Tá aí, a métrica foi essa. 330 divulgadores, 993 cliques, pagando 1 centavo por clique, 71 clientes convertidos, e ele está pagando R$ 50 de bonificação por venda. E fora a mentoria que ele já fechou também. Bom, a gamificação nos faz fazer coisas que até então não estava considerando fazer. Essa é uma lógica da gamificação, né? Tipo, te incentivar a fazer coisas que você não fazia ou não queria fazer. E ela é dividida em dinâmica, mecânica e componentes, né? Você pode brincar com esses elementos. E é muito top, porque você pode colocar isso em qualquer ação na empresa. Ela não vai solucionar os seus problemas, ela não é o elixir paleagórico, ela não é o santo graal. Ela é algo que potencializa o que você já tem, assim como o marketing, né? Tipo, o marketing, o álcool e o dinheiro, né? São 3 coisas que potencializam demais o que o ser humano tem. Se ele tiver de bom ou de ruim, tudo isso vai ser propagado. Marketing consegue fantasiar algumas coisas, mas não por muito tempo. O fato é que gamification propaga isso usando essas 3 colunas que vocês estão vendo aí. São regras, né? São dinâmicas. Você pode fazer por ponto, por nível, placar de líderes, são os componentes. A mecânica, né? Você pode fazer desafio, você pode fazer uma concorrência, uma cooperação. É o teu produto ou o teu perfil de mercado que vai dizer. Os formatos que eles podem ser, né? Isso o Digipoints está preparado hoje, por exemplo, eu mensuro experiências. Isso é muito top, porque de toda aquela jornada, hoje eu consigo mensurar coisas que no mês atrás eu não conseguiria, por causa de integração, por exemplo. Eu posso mensurar a abertura de um e-mail. Mas por que mensurar a abertura de e-mail vale? Download. Poxa, um detalhe aqui importante para quem é do digital. Não entregue e-book. Não entregue e-book. Põe o formulário no meio. Mas vai cair a conversão? Vai cair a conversão, vai ser entre os sacoleiros, vai dividir os sacoleiros daqueles que querem comprar. Eu fiz uma comparação econométrica com variáveis em agosto do ano passado, no lançamento que a gente fez, mensurando todos os touch points.
E é impressionante quando as pessoas elas entram numa jornada de interação com você, e aí vem as experiências, né? Quanto mais interações elas tiveram com você, maiores são as chances, maiores são as probabilidades de compra futura, ok? E um download, por exemplo, é uma experiência. Ele gostou dessa experiência, ele quer mais. Por isso o sucesso, por isso os 2 bilhões de reais, se eu não me engano, que a RD Station recebeu de aporte, porque o grande gancho, né, o grande ponto da RD é a captação. E usamos, inclusive, a RD, fomos case lá dentro da RD, inclusive, eles pediram para citar, para a gente teve mais de 80% de conversão em um formulário simples deles, muito simples, mas não era o formulário em si, era a forma como esse lead foi educado a consumir esse formulário. E depois, o quão relevante foi a interação com esse formulário na jornada dele e na conversão lá na frente. Porque o percentual, isso é uma coisa em econometria que tem correlação, são variáveis que são correlatas às outras, e a gente calcula qual que teve aí a maior relevância no momento da compra, né? E essa foi uma experiência, e esse é um ponto que o Gpoints hoje pode pegar. Abertura de e-mail, fim de módulo, por exemplo. Gente, final de um módulo. E aí eu estava falando com o João, se eu não me engano, João, né, da plataforma de educação da Antescola, sobre isso, né? O quão importante é, por exemplo, ele, no caso que tem uma plataforma de educação, saber mensurar isso. E eu falei para ele, João, o meu negócio é mensurar e pontuar isso, correlacionando com outras ações. O teu negócio é entregar o conteúdo. E dessa forma, quer dizer, uma boa entrega, com um bom cálculo nos bastidores, quem produz o conteúdo vai sempre estar melhorando o conteúdo, não só pelo feedback, mas pela propagação que esse aluno vai fazer dele no futuro, né? As conquistas, né? Eu transformo isso em conquistas. Então, a cada experiência dessa tem um ponto, e a cada ponto que ele bate tem uma conquista, né? Tipo, ele chegou num ponto que ele desbloqueia coisas. Ele pode desbloquear um outro curso, ele pode desbloquear um cupom, uma camiseta. São os pontos que ele usou de desbloqueio. Mas para por aí? Não. Aí é onde vem a jornada. E essa jornada é muito antiga. Isso vem do marketing direto. A mãe das jornadas é a famosa Emoi, né? Que deu liga aí para a Natura, para a Avon, para todas esses empresas de marketing de venda direta, né? E essa nomenclatura, ela perpetua, ela consegue segurar uma geração, ela consegue fazer com que uma pessoa passe para uma outra fase e aquilo passe da mãe para a filha, quer dizer, isso, gente, é longo prazo. E aí, quando você faz, isso é uma grande gamificação, na verdade, né? Tipo, hoje a gente tem um caso no Brasil que foi, assim, o maior case no Brasil, com certeza, o Jeff Walker no mundo, é o Érico Rocha, sem dúvida nenhuma, mas ele já ultrapassou o Jeff Walker. O Jeff Walker não fez o que o Érico faz aqui com relação à gamificação, né? Foi num extremo e chegou nesse ponto de maturidade. Tudo é que a gente tem, que eu chamo os filhos do Érico no Brasil, né? Porque são pessoas que que entraram nesse engajamento, que elas estão numa sala e recebem outra proposta, estão numa sala e elas vão subindo de patamar. Isso é uma grande gamificação e é fantástico. Está aí a prova de que realmente a coisa funciona, né? Só que você pode ter tudo isso, não precisa ser muito grande para ter isso na tua empresa, né? Aqui são exemplos de algumas empresas que já fazem isso. Só um detalhe para a Starbucks, né? Que ela tem o Rewards, todo mundo compra aqueles créditos e você não, assim como o McDonald's não é uma franquia de hambúrguer, e sim uma grande imobiliária, a Starbucks já virou há muito tempo um banco, né? Porque se autofinancia com o próprio programa dela. Então, as pessoas antecipam dinheiro, não só das franquias, como também da compra desses pontos, que muitos deles não são utilizados e são utilizados pela empresa para alavancar a empresa, mas são deixados lá, né? Tipo, para ser trocado por produto. Imagina, R$ 3,50 uma estrela. R$ 3, isso é uma conversão, isso é praticamente um banco central. Ano passado, recentemente, o Carrefour lançou o programa dele, né, de fidelidade, né, de pontuação. A American Express já é famosa por isso. Uber é um caso, nossa, gigantesco de points. Eu tenho certeza que vai se transformar nisso por conta da inteligência artificial, que hoje, na verdade, você tem funcionário de inteligência artificial de um aplicativo que gamifica o tempo de um motorista, gente. Ela põe
o incentivo, né, para uma pessoa que está em casa, chovendo, falar, ó, acabou de triplicar aqui o valor, você não vai para a rua, volta porque você vai ganhar mais. E a pessoa volta por livre, espontânea vontade ou pressão, na verdade, vontade, né, de competir, de ganhar. Ficam mais horas, ficam 2 horas. Se você ficar mais 2 horas, eu te pago duas. Esse é um jogo, esse é um grande videogame e as pessoas fazem parte agora desse game, né? Tem um clube do Big Mac, não, que é o Burger King, Ipiranga, Nubank, 1 para 1, e essa conversão de 1 para 1 é paridade, né, é paridade monetária, C6 e tá aí o Digipoints, na verdade, representando toda essa leva de empresas, né? Aqui a gente tem um painel do Digipoints como ele está hoje, está bem mais maduro do que estava no ano passado. Aqui um opt-in simples, bobo e não precisa ser complicado. Essa é a capa do livro, tá, gente? Para quem não conhece, o jogo bilionário da retenção cortada. E a China está aí sendo representada porque é o maior vendedor do mundo. Historicamente, quando o mundo descobriu o mapa, a China já tinha ido, já tinha descoberto os polos, né? Tipo, o mapa mundi deles é o centro hoje mundial. Quer dizer, quem nasce chinês tem a visão de mundo diferente, né, do ocidental. Então, eles sabem muito bem se vender, sabem utilizar a tecnologia, sabem utilizar a inteligência artificial, e é um jogo bilionário, tá? Bom, isso aqui é um ranking para a gente aqui na Dienge. Isso para a equipe comercial é uma loucura. A galera quer se ver. A gente está implantando o Digipoints nos lançamentos. Eu já tinha, na verdade, uma gamificação feita em PHP, colocando as fotos de forma tosca. O Lucas quer morrer, né, e não quer ver os rankings que eu faço, mas eu falo, cara, tem que funcionar. Segura aí, fecha os olhos. E funciona, porque para o vendedor o que interessa é ver a fotinha dele lá em cima, o que interessa é ver que ele está lá na frente, e as pessoas que são competitivas querem isso, né? Tipo, elas querem se ver, mas se ver como? Lá no topo. Um detalhe para esse ranking aqui, a questão do Duolingo. O cara que inventou o Duolingo é um professor, né, de ciências da computação. O cara fez também o Recapt, que é é um bloqueador. Ele usa o jogo, né, ele sabe usar como ninguém. Hoje o Duolingo é a representação mundial do que significa gamification, né? De você ficar lá dentro. Tem um outro aplicativo que acho que é Zumbi, alguma coisa, que também faz as pessoas se motivarem a fazer aquilo que às vezes elas nem querem fazer, correr, fazer dieta, enfim. Gamification faz isso. Aqui as campanhas, aqui, como o formato, né, das campanhas agora estão aparecendo lá dentro do Digipoints, ele tem a imagem do produto, encerra num determinado período. Isso aqui a China faz brilhantemente, né, nos shoppings que eles estão fazendo, nos live shoppings agora, né? Tipo, isso aqui é um choque. Isso faz com que a pessoa se mexa, nem que ela não queira, né? Ter esse time acabando e ter esses pontos, quer dizer que eu ganho dinheiro por isso, eu ganho por indicação, eu ganho por download. Sim, é só copiar e divulgar. Isso é um fator propulsor praticamente de vendas, né? Isso aqui é um extrato do Digipoints. A gente está virando praticamente uma fintech, um banco, né? Esse cliente que pediu as vendas, a gente transformou isso em vendas em uma semana com as APIs, com a Hotmart. Fantástico, fantástico. As pessoas ficam esperando bater os 50 pontos, pedir a troca, para pedir o Pix de pagamento. É muito. Esse não é um programa de afiliado, tá, gente? Isso aqui é um programa realmente de indicação dos alunos de medicina, que, enfim, ele fez uma campanha pagando R$ 50 por venda. Esse aqui é um exemplo de um cartão que a gente vai já lançar. E é isso. Está aqui meu LinkedIn. E quem quiser entrar em contato, enfim, estamos aí na escola também, né? Bati o tempo, fui além, tá na velocidade, foi muito rápido, como é que E foi? aí, Evandro? Muito bom, meu velho. Muito bom. Vamos abrir aqui mais perguntas. Quem quiser, levanta a mão aí, mas eu vou aproveitar e vou fazer a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Eu estudei um tempo, né, sobre programas de indicações e tal, e vi que a maior dificuldade é escolher a recompensa certa, né? A gente sempre acaba caindo na armadilha do dinheiro barra desconto, mas o que eu li é que é sempre a ideia é gerar cada vez mais valor. Como é que você sugere aí a escolha da recompensa para as indicações? Pesquisa.
Pesquisa de mercado, velha e conhecida pesquisa. Por isso, o primeiro item do projeto, né, de gamificação é entender o teu avatar. Parece clichê isso, mas é isso. Então, assim, dentro das perguntas, ela tem que estar no meio de algumas perguntas. Ela não pode ser a queima-roupa. Tipo, vamos fazer um programa de indicação, o que, que você acha de ganhar? Né? Tipo, sei lá, em algum momento da jornada aí, né, dos clientes que já estão contigo, você perguntar, se a gente viesse a sugerir um prêmio, qual desses aqui significaria mais para você? Ou totalmente aberto. Na tua opinião, o que, que viria a ser um super brinde que para você tivesse um significado muito forte? E aí você está buscando um brinde, entre aspas, que não necessariamente seria um brinde, mas o mais importante dessa frase é significado para você muito forte. Ou seja, se o significado for interno, ele tem muito mais chance de ser bem sucedido. Se for externo, é aquele fator de recompensa, dinheiro, que é mais raso, mais rápido, né? Você vai pegar pessoas mais competitivas, com certeza os vendedores. O vendedor adora isso, né? Chegar para ele e falar assim, ó, me dá Pix, que para mim é para mim agora que é o mais me interessa. E aí vem aquela história do comprar, né? Tipo, tem empresas que não qualquer coisa relacionada a isso, né? A uma gratificação, e é muito bom tomar cuidado com isso, você viciar. A pessoa fica viciada com aquilo. Então, o efeito desconto também constante, né? Você dá um efeito constante, depois você tira o desconto, o pessoal, não vou comprar mais tipo, você sempre me dá desconto, então se você não vier com isso de novo, eu não faço de novo, porque você educou errado, né? Então, e se você educar, e aí é onde vem lá no início, né? Você se recusa, já faz parte da empresa, não dar brinde físico, por exemplo, ou relacionado a dinheiro, a resposta é bem mais interessante. Bom, pessoal, dúvidas? A minha dúvida, na realidade, não é sobre o programa de indicação, é sobre o serviço que eles estão oferecendo, que eu estou na fila de espera até hoje, né? Conversei com o Lu, tipo, eu fiquei em terceiro lugar na indicação lá como no evento. E aí? E como é que é aí? E eu? Né? E eu, Tipo, não, tipo, eu quero eu utilizar, nem. acredito muito que isso vai ajudar muito. Assim, eu nem quero usar para fora, eu quero usar dentro, né? Porque eu acho que, como todo mundo, o Thiago deve ter esse problema também, é como você gera engajamento interno para que as pessoas sejam ativas. Eu sei que, por exemplo, aulas, por exemplo, nem talvez o público daqui nem é tão interessado nas aulas, né? Depende. Agora com as pesquisas, uma vez por mês, antigamente era uma vez por semana. Então, como que você mantém o pessoal, engajado, etc. E aí, não é uma pergunta, eu gostaria de utilizar o serviço, como que faz? Bom, e o que a gente fez agora, né? Tipo, esse cliente que entrou, eu conversei com todo mundo, conversei com o Michel também, falei com. A ideia era a gente absorver primeiro clientes que tivessem no nível que o produto, no MVP, na verdade, podia oferecer, e ir crescendo com ele. Você e outros caíram aí no middle, né? Tipo, estava exatamente na outra fase do produto. E à medida que esse produto estiver maduro para isso, a gente vai chamando para a mesa. Ah, vai demorar muito? Não, agora em março a gente já tem aí pelo menos 80% do grupo, né, coberto daquilo que a gente estava esperando. Capacidade, feedback rápido, né, para o usuário, todos esses itens, né, que a gente estava utilizando aqui, é muito rápido. A gente lança uma campanha, tem 3 mil leads, quase que um dia só, assim. E não são 3 mil leads que entram e ficam quietos, não. Eles entram e querem interações, eles querem acessar a plataforma, querem ver a foto dele lá, querem ver por que eu vendi agora e não estou no ranking. Então, o volume que gera para a gente de suporte, a gente estava absorvendo isso, né? Depois a gente vai passar para o cliente, mas a gente absorveu exatamente para entender o que eles estavam querendo. Então, assim, nessa primeira leva, foi muito bacana. O estágio que a gente chegou agora atende a 80% daquilo que a gente vai se propor a fazer, que é, por exemplo, fazer o básico, né? Tipo, indicação, a venda e o pós-venda. Básico. Em março a gente está aí já conversando, inclusive, de white label, tá? Que também é um outro ponto. Aí, Thiago, já fazendo um jabá aqui pro pessoal, pro pessoal. Mas ele citou uma coisa super importante, cara, e super importante, que é com relação à questão das aulas, né? Posso fazer um adendo aqui com relação a isso, não? Com certeza.
Tá, com relação às aulas, tipo, que jogo seria interessante para você manter as pessoas dentro do jogo? Porque é um jogo dentro de outro jogo, né? Acabou de entrar, bacana, tem 20 módulos, e aí? Como é que eu faço para manter essa galera engajada? Daí é onde vem a questão das pesquisas, né? Tipo, que não é uma pesquisa com prova, é uma pesquisa com interação de resposta. Porque aí entra um outro fator que é o índice de esquecimento das pessoas. A gente tem uma facilidade gigantesca de, na página 4 não saber o que está na página 1 e na 2 no livro. Quando muito, as duas últimas, ou quando eu estou com problema de ver as duas linhas superiores, quanto mais as duas páginas. Mas você vai lendo e vai esquecendo. Agora, imagina uma pessoa que está diante de 20 módulos, de um conteúdo novo, e aí? Chega no 10º, como é que ele faz? Aí vem a questão de gamificar a fixação. E esse ponto, Tiago, que aí é onde vem a questão da educação, que eu bato muito forte nisso, né? Gosto demais, demais, porque realmente é com isso que você faz com que o país cresça, né? Tendo indivíduos focados no autocrescimento, empreendedor, enfim, é fixar conhecimento. Porque o volume de informação é muito grande. Agora, quando você gamifica isso, você torna o aprendizado mais interessante, mais engajado, aí a fixação realmente ela aumenta. Então, o Pontes vai entrar muito forte nessa questão agora em março também. Show demais. William, manda bala aí. Evandro, Fala, eu William. tenho uma dúvida sobre. Trabalho com automação residencial Tá. e quando eu fui num evento no ano passado, eu até conversei com o Lucas, ele me passou o link da plataforma, eu entrei e vi que tinha um esquema de indicação por link, só que vocês têm alguma coisa no sentido de eu conseguir indicar, pegar essa indicação por fora, porque muitas vezes um arquiteto ele vai indicar para o outro, mas isso necessariamente esse outro arquiteto ele não vai clicar num link, vai ser uma coisa meio offline, ele vai me chamar no WhatsApp e eu preciso ter uma forma, uma ferramenta de pontuar esse arquiteto, esse profissional de forma manual. Isso foi uma coisa que eu não encontrei na época, eu até não consegui fazer lá, eu acabei não dando sequência na implementação. Então, isso, na verdade, é a gamificação do B2B, né? Que ela não é tão rápida quanto o digital. Eu clico e eu tenho um rastreamento, tenho um cookie, enfim, tenho formas de rastrear essa pessoa. Mas isso é muito antigo, na verdade, né? Você gerenciar, por exemplo, pontos de vendas regionais. Existem representantes, distribuidores de grandes marcas hoje no Brasil que são donas, né, entre aspas, de uma região. E como é que eles monitoram isso? CRM. E como é que eles fazem esse registro? Aí vem de um cadastro prévio, que é um vendedor da região, ele bloqueia uma determinada conta, ele bloqueia uma determinada indicação. Inclusive, eu estou fazendo um projeto para um aluno da escola, inclusive para arquitetos também, usando Points com Pipedrive. E você vê como uma coisa ela é customizável, né? Tipo, essa plataforma ela é um registro de transação. Como é que eu faço para integrar? Como é que eu faço para monitorar isso? Me fala o que que você tem. Eu tenho equipe de vendas, bacana. Me fala o que que você usa. Eu uso planilha. Legal. Quando uma pessoa te pedir uma cotação, né, pergunta se ela foi indicada por alguém. E aí, esse alguém, na hora, ela fala: o fulano que falou. Tipo, bacana, o vendedor, quem está na frente do sistema, consulta e vê. Então bacana, porque ele está registrado com a gente. E é bacana informar a pessoa que indicou, falando: olha, acabamos de receber uma indicação sua. Por quê? Porque isso é praxe de mercado, né? Tipo, eu vou mandar um amigo meu entrar em contato só para ver se ele realmente vai registrar minha indicação. E, cara, se tu comprovar que tu é honesto, olha que bacana, tu não tem só que ser honesto, tem que parecer honesto, né? Entre em contato, eu já estou aqui me interferindo no teu processo comercial, tá? Mas é porque eu senti isso na pele e é o que mais dói para quem indica, para vendedor, é a chamada traição, né? Tipo a chamada bypass comercial. É um fulano passar do outro, porque a comissão que está envolvida às vezes é muito alta. E você entrar em contato com a pessoa e falar assim: olha, o teu amigo entrou em contato comigo, ele já está aqui registrado a tua indicação. Cara, a partir desse momento, você desliga o telefone, fecha o contato, ele vai passar a te indicar fortemente.
porque ele sabe que você está fazendo um registro. Então, o que funcionou aí? Foi o projeto de indicação, a ferramenta de indicação, ou foi o fato de você entrar em contato com o cara e dizer, cara, obrigado pela indicação, acabando de registrar um amigo teu, que nem vai comprar, tá? Aquilo foi um teste. Mas você acabou de comprovar de que você é um cara que ponta firme e eu vou sim indicar porque eu sei que você vai me dar comissão. O que você acha disso? Muito legal. Nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Se der para integrar com CRM ainda, espetacular. Calma, calma, se tu vier com Oracle para mim, aí não dá, né, cara? Oracle, SAP, aí não. Aí eu... Mas Pipe Drive, aí uma coisa... O cara fala aqui ao vivo que não, pode trazer, então o cara aparece com Oracle. Não, é simples aqui. Não, bacana, bacana. Dá Mas sim, obrigado, cara. viu? Ok. Mais alguém, galera? Tem alguma pergunta? Bom, vai ficar gravado aí, o Evandro está enfim, na nossa comunidade, né? Super solícito aí. Evandrão, muito obrigado por compartilhar, né? Pela disposição e conta com a gente aí para tudo que você precisar, meu velho. Show de bola. Eu que agradeço já pela oportunidade aí, MVP nascendo na escola. Vamos lá, vamos colocar esse negócio para rodar. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.